Olá pessoal, quem fala aqui é Márcio de Curitiba novamente, né? Dando continuidade aqui a esse meu projetinho pessoal aqui relativo a TARES, a tarefa do esclarecimento. E eu estava pensando hoje o seguinte, eu já falei um pouquinho sobre conscienciologia, né? Falei sobre pensenes, falei sobre lucidez, falei sobre amparadores, assediadores, etc. Só que eu não falei ainda com profundidade de onde vem tudo isso, né? O que são esses conceitos, como que eles foram bolados aí, né? Então eu penso que chegou a hora de falar um pouquinho a mais sobre essa ciência, a conscienciologia, tá? Antes de tudo, a pessoa pode falar, pô, Márcio, mas como que é ciência, cara? Você está falando sobre espiritualidade, sobre consciência, e ninguém nunca provou nada disso, né? Para mim é tudo balela isso. Como assim é ciência? Então vamos lá. Cara, a ciência nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes ela começa o quê? Com uma ideia, né? Essa ideia depois vão ser gerados aí estudos, vão ser construídos aparelhos, etc, para verificação dela, né? O princípio aí do método científico, a verificação por diversas fontes separadas. Aí a ciência diz, né, que aquele conceito é cientificamente válido, tá bom? Mas o que acontece? Quer ver um exemplo? Ó? Bóson de Higgs, né? Partícula de Deus. Como que foi bolado isso? Esse conceito aí do bóson de Higgs, cara, do campo de Higgs também, foi bolado lá, se não me engano, na década de 50 e 60. Ou seja, levaram-se algumas décadas para que, para que a abordagem, né, permitisse que fossem construídos aí aparelhos, etc. Você vê lá o acelerador de partículas que construíram lá na Suíça, né? E 50, 60 anos depois de proposta, a ideia é que, com muito esforço, foi aí sim verificado experimentalmente, né, pela física experimental, a existência dessa partícula. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que hoje, em 2015, ainda não há essa instrumentação para que se faça essa verificação aí em loco de todos esses temas que a gente está falando, espiritualidade, energias, bioenergias, etc. Mas não quer dizer que não vai acontecer. Pode demorar aí 10, 100 mil, 2 mil, 10 mil anos, mas eu penso que vai acontecer. A lógica diz que uma hora ou outra vai acontecer, tá? Então vamos lá. O que é a conscienciologia? Meu, a conscienciologia, tá, é a ciência que tem por objeto de estudo a consciência, né, os seus veículos de manifestação e as interações entre essas consciências que podem ser intrafísicas, podem ser extrafísicas, não é? E tudo que deriva disso, de todas essas interações, tá? Então vamos lá, quais são os veículos de manifestação da consciência? Eu já falei em alguns vídeos já. É o corpo, soma, né? Aí seria o que depois? O psicossoma, o corpo emocional. É o espírito, como os espíritas chamam, não é? E depois a gente tem o que? O mental soma, é o corpo do discernimento, das ideias, tá? É onde realmente aí é o local onde mora a tua consciência, cara, tá? Todas as suas experiências, tudo que você já fez, deixou de fazer, quem você conheceu, o que você estudou nessa e em vidas pregressas, passadas. Todas essas informações estão lá no seu corpo mental somático, tá? De novo, parece aquelas bonequinhas russas, uma dentro da outra. Um corpo dentro, consciencial dentro do outro, tá? É assim que funciona, beleza? Mas quem que propôs isso? Como é que funciona? Como é que se chegaram nisso? Tá. Quem propôs toda essa teoria que eu estou falando para vocês aqui, todo esse estudo, né, foi um pesquisador chamado Valdo Vieira. Ele tá vivo ainda, né? Tá bem velhinho, mas tá vivo ainda, tá lúcido, até onde eu sei, né? E o que acontece? Ele, através da projeção lúcida da consciência, né, e através do parapsiquismo pessoal dele, né, ele angariou uma grande quantidade de informações
né? E com isso culminou na obra aqui a projeciologia. Quer ver, ó? Esse catatal aqui, ó. Beleza? Tá? Dá 1.800 páginas, só fala do que é isso aqui. Projeção lúcida da consciência. Como é que os exercícios que você tem que fazer, como é que você alcança isso, né? Os sintomas pré-projetivos, o que acontece? Formigamento, ruídos intracranianos, catalepsia pré-projetiva. O que é uma pessoa em estado cataléptico? Nunca ouviu falar? É a pessoa que não consegue se mexer, cara. Tá? Ela fica ali 1, 2, 5, 10 segundos, mas parece que está uma hora sem conseguir se mexer, a pessoa fica desesperada, não sabe o que é, né? Não tem por que ficar desesperado mais. Já sabe, ó, é um sintoma pré-projetivo, que está descrito aqui. Beleza? O que mais que ele propôs? O que acontece? O Valdo Vieira, esse pesquisador, ele trabalhou por um pouco mais de uma década, eu acho, com quem? Com o Chico Xavier. Então o Valdo Vieira, ele é egresso, ele veio do movimento espírita. Publicou até algumas obras em conjunto com o Chico Xavier. Mas como eu já falei para vocês, o movimento espírita ou espiritismo, que eu respeito pra caramba, tem uma função muito importante, né? Ele atua mais para onde? Para a tarefa da consolação, a TACOM, né? A pessoa, quando perdeu um ente querido, ou quando está meio perdida na vida, ou o que for, enumera aí os N dramas humanos. Só um minuto aí, galera. Então, galera, continuando aqui, né? Desculpa a interrupção aqui, tocou meu celular. Vamos embora. Eu estava falando, o Valdo Vieira, como egresso do, como egresso do Espiritismo, ele trabalhou naquele tempo, muito tempo, um longo período aí com o Chico Xavier, etc, né? Mas o que define aí o Espiritismo? O Espiritismo, cara, é a tarefa da consolação, né? O que acontece nessa tarefa da consolação? Muito simples. Você tem um médium lá, né? E vamos fazer uma comparação. O médium, cara, é um piloto de avião. Né? Você vai pegar um voo, você confia que o piloto tenha o estudo, a prática necessária, as autorizações, as licenças para exercer a profissão dele, confia na qualidade do equipamento e confia na perícia do piloto e da tripulação para levantar voo, navegar e pousar no local correto na hora correta. Ou seja, você pegou todas as tuas fichas e jogou no cara. Botou fé nele, né, e vai embora. O Valdo, tá? Ele sai do movimento espírita, né? E ele vem com uma outra proposição, tá? De novo, a TACOM é importante, mas ele vem com a TARES, a tarefa do esclarecimento, os porquês. Resumindo, agora o piloto é você. Você vai para onde quer, pousa onde quer, voa quanto tempo quiser, tá? Tem as suas próprias experiências, através das suas próprias observações, tá bom? Resumindo, é isso. Uma não é nem melhor nem pior do que a outra. Por que eu digo isso? Porque nem todo mundo, cara, está preparado para a tarefa do esclarecimento. Né? Há pessoas que conseguem absorver hoje só a parte da consolação. Perder um ente querido, né? E daí vem um médico e fala, olha, ele está num ambiente mais pesado, né? Que os espíritas chamam de umbral, né? A conscienciologia chama de ambientes baratrosféricos, né? Esse é mais próximo da dimensão humana aqui. Tanto que a gente brinca, o umbral é aqui, meu amigo, o inferno é aqui, né? O inferno não existe, tá? Mas só para ficar bem simples a linguagem, né? É muito parecido com esse ambiente nosso terrestre aqui, tá? As lutas em termos de ego, de satisfação pessoal, etc. Egoísmo, muito, né? Você vê todo dia isso aqui, cara. Só ligar no Datena lá, você vai ver, é só isso, né? A pessoa morreu, só vai mudar de veículo de manifestação. É isso, né? Então, a TARES, ela vem depois, em vez de você acreditar em tudo, né? O que está sendo dito ali, muitas vezes, né? Com grande grau de acerto, né? Mas a TARES, ela pega e fala assim, não, eu vou te dar as ferramentas aqui, o conhecimento para você ir lá e checar o que você quiser. Por exemplo, você, através aqui dos estudos de projeciologia, né, conforme proposto aqui pelo Valdo também, né, começa onde? No indivíduo, né? Os pensenes, pensamentos, sentimentos, energias, monitorar os seus pensamentos ao longo do dia, né? Se pisar na bola, que não seja por querer.
Aí ele amplia isso com a atuação dos chakras, né? Nossos centros de energia, aquele que os médiuns têm em maior, são mais amplificados, né? Tem mais facilidade em captar essas energias aí e traduzir isso na linguagem, para as pessoas, etc. Né? Aí ele amplia mais ainda, uma coisa aí que já o Espiritismo não faz, né? A atuação do quê? Do energossoma, nosso corpo energético. Esse aí não transporta a consciência, tá? Ele só faz a ligação do soma, nosso corpo físico, com os demais veículos de manifestação. Aí é da onde vem o cordão de prata, Márcio? É o energossoma condensado. Se transforma no cordão de prata, tá? O cara que está aqui vivendo ainda no soma e por N técnicas ele se projeta, né, o espírito dele, o psicossoma dele, não é? Se descola do corpo e ele vai passear por aí, né, ele está ligado ao corpo ainda pelo cordão de prata. Né? Quem já dessomou, quem já morreu, não tem mais cordão de prata. É isso, tá? Então o Valdo vai explicar aí a atuação do energossoma, né, como você pode manipular ele para atingir o quê? O estado vibracional, né? Você vai ter técnicas para a realização disso aí, só dar uma pesquisada, né? Movimentação básica das energias, vai ver o que é isso. MBE, M de Márcio, B de bola, E de elefante. Vai pesquisar o que é isso aí, tá? Ele vai falar dos sintomas pré-projetivos, sintomas pós-projeção, tá? Catalepsia, como eu já falei para vocês aqui, ruídos intracranianos. Você vai dormir, você começa a ouvir uns assovios, pessoas chamando o teu nome. Não se assusta, cara, é o que acontece. Já aconteceu com você isso aí? Você estava num grau de relaxamento e aconteceu tudo isso? São conjuntos aí de sintomas pré-projetivos. Se você se mantém relaxado, mais um pouquinho, você está fora do corpo. Está fora do corpo? Você pode fazer o quê? Você pode ter suas próprias experimentações. Lembra do pensou, tá lá? Pensou em alguém, você vai estar perto. Seja encarnado ou desencarnado. Seja uma pessoa que está aqui no ambiente intrafísico, né? Uma consciência intrafísica. Seja uma pessoa desencarnada, uma consciência desencarnada, uma consciência extrafísica. Todos esses termos também aí, ó, vem da conscienciologia, tá bom? E o que mais aí que o Valdo falou, né? E o que acontece? Só você usar a lógica e a razão. Se você vê que não tem lógica, isso que não tem razão em nada disso que eu tô falando, cara, beleza, fecha o vídeo aí, vai ver Porta dos Fundos, vai ver um desenho aí, sei lá, né? Pega uma musiquinha, um rock aí de preferência. Então o que acontece? Ele também vai observar através do parapsiquismo dele e através dos fenômenos de projeciologia dele, ou seja, as projeções conscienciais, ele fora do corpo, com lucidez, ele vai entrar em contato aí com outras consciências extrafísicas, intrafísicas, mentores, são os amparadores, são os guias espirituais, os espíritos amigos que nos acompanham, né? Que vão o quê? Mostrar para ele como é que funcionam as outras dimensões, tá? Para cada nível de dimensão, você vai ter um nível do que também? De consciências extrafísicas, desencarnados, que habitam essas dimensões, né? Quanto mais densa a dimensão, são espíritos mais apegados à matéria, interesses materiais, vingança, orgulho, ego, vícios, enumera aí, ó, tá? E também as consciências num grau mais elevado, mais desapegadas à matéria, dos interesses daqui, mais interessadas na sua própria evolução, mais interessadas em ajudar, em prestar assistência, olha lá, ó, amparadores, guias espirituais, né? Etc. Espíritos mais elevados, né? E aqui na obra Projeciologia, ele já faz um compêndio de tudo isso, né? E ele vem também com a proposição de uma escala evolutiva em termos do que? Ó, de consciência. Então aqui, por exemplo, vou falar para vocês aqui qual que é a escala, depois vou falar um pouquinho de cada um. A gente vai ter o que? A consim pré-serenona, tá? Que é a maioria da gente aqui, ó, 80%, 90%, até mais aqui, das pessoas que habitam essa terra, tá? Muitos interesses ainda o que ligados à matéria, muito ego, muito orgulho, muito egoísmo,
né? Muita parte, o que eu falo sempre, o subcérebro reptiliano, subcérebro abdominal, nossa parte mais bicho dominando ainda, tá? Esse cara é uma consim pré-serenona. Quem que vem depois, Márcio? Aí vem já o desperto, é o desassediado permanente total. Quem que é esse cara? É o cara que trabalha bem as energias, que já tem um bom parapsiquismo. Bom parapsiquismo que eu falo também no seguinte, né? Eticamente falando, ele pega esse parapsiquismo que ele tem, que ele domina, e vai ajudar os outros. Tá bom? Vai ter assédio? Vai, mas ele reconhece que está sendo assediado e ele já levanta a ponte. O assédio existe, mas não consegue subjugar esse cara. Beleza? Quem você vai ter depois aí? Conforme vou aumentando a escala, em termos de número dessas consciências na Terra aqui, vão ficando um número cada vez mais raro, tá? Então o desperto é escasso, beleza? Aí depois vem quem? O evoluciólogo. Esse aí, cara, é um cara que além de dominar toda a parte energética, o parapsiquismo, ele já é craque no quê? Na parte de inter-relações kármicas, né? Ele é o auxiliar do cara que a gente vai falar agora, do serenão. Quem que é esse serenão? Um cara que está muito próximo já da perfeição em termos de evolução consciencial, mas ele possui um corpo físico, tá? E praticamente só para ancorar ele aqui nessa Terra. Ele vive permanentemente no que, cara? No estágio vibracional, né? E o que a Conscienciologia fala, ele vive permanentemente como? Com os veículos de manifestação em descoincidência. Ou seja, ele está aqui em corpo, mas o psicossoma dele está fora, o mentalsoma dele está fora, ou seja, ele tem muito mais ampliado que essas percepções físicas, né, dos sentidos, e multidimensionais. É um cara que a todo tempo ele enxerga o quê? Inúmeras consciências, físicas e extrafísicas, e inúmeras dimensões, tá? Então a atuação dele é muito ampla, é muito vasta, né? Eu não tenho nem como colocar em palavras aqui muito para você, porque devido à escassez, esse cara é extremamente difícil você mensurar, você ter acesso a ele. Até porque ele faz muita assistência, e qual que é a melhor assistência? É a anônima, né? É o cara que não quer holofote, já falei isso em outros vídeos. Então, é extremamente difícil encontrar esse cara, porque ele não aparece, tá? A gente sente os efeitos dele, mas a presença física, você topar com ele ali, cara, primeiro, nem todo mundo tem discernimento para enxergar um cara desse. Pode ser o cara que vai na tua rua aí, ó. Tá? Pode ser o carteiro, pode ser qualquer pessoa, velho. Por isso que é importante também, bicho, você tratar todo mundo bem, viu, cara? Não é só questão de educação, não. Você não sabe quando você vai topar com um cara desse na frente, tá? E sem falar que é muito legal ter respeito por todo mundo, né? Não importa o grau social, o nível intelectual, educação e respeito é bom para todo mundo. É sinal de inteligência evolutiva isso, né? E quem que vem depois do serenão? Vem a consciência livre. É uma consciência que só habita as dimensões o quê? Mental, somáticas. Já não tem soma, não tem corpo. Já descartou o psicossoma. Que a gente chama, esse descarte do psicossoma, a gente chama de segunda dessoma, segunda morte. Nunca mais esse cara vai precisar de um psicossoma, do energossoma. Ou seja, está em outras dimensões aí, bem mais elevadas, né? Top mesmo. E a gente, de novo, se o serenão já é difícil você ter uma ideia dele, sobre a atuação dele, a consciência livre, mais ainda. Você vai ter um vislumbre disso quando você conseguir realizar uma projeção mental somática. É diferente da projeção lúcida da consciência via psicossoma, é a mais comum. Mas é possível duas situações. Quais? Você se projetou via psicossoma, faz o mesmo tipo de exercício que você fez no corpo e liberta o mentalsoma. Ou então direto já, dependendo do teu traquejo, você pode, a partir do soma direto, já projetar o teu mentalsoma. Quer saber como funciona? Vai ler aqui o Projeciologia, tá? Fica a dica aí. Então,
Desculpem, calhambeque aqui tá bravo o negócio. Além dessa escala evolutiva, etc., e como é que você sabe? Como é que você vai estar? Em que grau você está em termos de evolução? É o vídeo passado. Autoconhecimento, cara. Analise a tua consciência. Quer uma ajuda nisso? Tem um livro chamado Conscienciograma, do Valdo Vieira também. Tá? É uma série de tabelas ali, em termos de números, tá? Que dependendo das tuas respostas ali, você vai se situar. O quão perto ou quão longe você vai estar aqui da nossa meta intrafísica, o quê? Do serenão. Em termos de intrafisicalidade, de corpo humano, de vida terrestre, biológica, o máximo que se consegue nesse planeta é você estar no estágio do serenão, tá? Consciência livre não reencarna, né, bicho? Então é isso, tá? Além disso, o que a conscienciologia, né, através do Valdo também, ela propõe? O estudo das ressomas, ou seja, das reencarnações, dos renascimentos, dessomas, né, desencarne, mortes. Ele vislumbra, ele estuda, ele detalha os ambientes extrafísicos, característicos, né, aqui dessa nossa vivência, as suas populações e as interações entre elas e entre a gente. De novo, quem que vai aparecer daí? Amparadores, guias espirituais, amigos espirituais, assediadores, guias cegos, mega assediadores. A gente já falou sobre eles nos vídeos passados aí. Vai dar uma olhada lá também, né? Aí entra uma coisa muito legal, mas muito interessante e que afeta a gente cara, é uma pancada que afeta a gente, tá? É forte o negócio. Você acha que nunca ouviu falar nisso? Existe uma ação que parte de novo de quem? Do evoluciólogo e do serenão, tá? Esses dois caras, eles atuam juntos no quê? Numa ação chamada reurbanização extrafísica. Márcio, o que é isso, cara? Eu vou falar e depois você vai me dizer se tem lógica ou não tem que eu vou falar aqui. Reurbanização extrafísica, o que acontece? O cara desencarna, morreu, dessomou, escolhe aí, tá? E lembra que eu falei pra vocês, é muito importante que a gente saiba disso. O universo, cara, é como você enxerga. Se você é uma pessoa otimista, está feliz, cara, você vê tudo cor-de-rosa, tudo é bonito pra você, tudo dá certo pra você. Todo mundo quer ficar perto de você. Você fica mais bonito. Fica mesmo, por quê? Porque o teu psicossoma, cara, ele vai irrompendo. Você fica mais alto, fica mais bonito, fica mais atraente. Não é questão só da beleza física, não, cara. A pessoa tem alguma coisa que todo mundo quer ficar perto dela. Todo mundo acha ela legal. Quem chega perto dela sai melhor do que quando se aproximou dela, né? A pessoa sai melhor do que chegou. Entendeu? A mesma coisa quando a pessoa desencarna. E o que acontece? A maioria das pessoas aqui não tem o quê? De novo, não tem lucidez. A maioria das pessoas aqui ainda é movida pela parte bicho, territorialismo, liderança, obedecer à autoridade, obediência cega, eu falo, tá? A obediência é boa quando crítica, a cega nunca é. Gurulatria também, é a pior besteira que você faz. Tá? Pega ali, por exemplo, eu estou estudando uma obra do Valdo, mas tem coisas no Valdo Vieira que eu não curto. As opiniões pessoais dele acerca de outras personalidades, tem coisas que eu não concordo com ele, mas eu estou pegando aqui as coisas que eu concordo, que eu acho lógicas, que eu acho legais, que eu acho evolutivas em termos de consciência, e estou falando para vocês aqui. Da mesma forma que você tem todo o direito de não concordar comigo, e bola para frente. Então o que acontece? O serenão, né? Não, antes. A pessoa desencarna, como ela desencarna daquele jeito torto, de novo, se aqui, cara, a gente aqui, com todo esse lastro, a tua consciência numa direção legal, as coisas acontecem, e é verdade, imagina onde você não tem essa trava, essa restrição do corpo físico. O que acontece? Pensou, acontece. A gente fala, pensou, você é plasmar as coisas. Você está lá no ambiente extrafísico, seja projetado, seja desencarnado. Você pensou assim,
uma Ferrari F50, pum, aparece uma na tua frente, cara. Você encosta nela, você abre a porta, liga, funciona, faz tudo. Tudo, 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 garanto pra você. Então lá o cara acontece o quê? Ele desencarnou, se ele está num nível de consciência denso, baixo, com raiva, etc., ele começa a criar um ambiente extrafísico nesse mesmo nível de sintonia. Aí passa outro cara desencarnado perto, tem afinidade e fica junto. Ô cara, eu penso igual a você, vamos ficar junto? Não é o que acontece aqui? Acontece lá também. Resumindo, multiplica isso por milhares, centenas de milhares de anos, milhões de consciências desencarnadas. O que vai ter lá? Esses caras montam uma cidade, cara. Montam um país naquele nível denso de energia. E você acha que esse ambiente extrafísico que eles montaram lá não influencia a gente? É lógico que influencia. Tá? Isso causa uma pressão holopensênica, tá? Sobre aqui o ambiente da Terra, né? O lugar onde você está. Quando essa pressão está negativa demais, insuportável demais, quem entra em cena? O evoluciólogo e o serenão reurbanizador. Esses aí, lembra que eu falei para vocês que todo amparador, ele tem uma função? Tem, tá? Amparador de função. Ou seja, o evoluciólogo e o serenão reurbanizador, eles também atuam por função. E nesse caso, reurbanização extrafísica. Por que os dois trabalham juntos? Por quê? Porque o evoluciólogo vai pegar todo mundo que está ali, ele é um especialista em karma. Ou seja, um cara que gosta muito das pessoas, é um cara que manja tudo das pessoas. Você tem que ficar com essa pessoa na próxima encarnação, você vai reencarnar nesse país, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando o cara não tem discernimento para escolher, é o quê? É compulsório. Ele manda o cara. Então ele vai pegar todo mundo que está ali, ele vai esvaziar aquele lugar e vai mandar todo mundo para onde? Para esse planeta, para planetas nesse mesmo nível, até no nível piorzinho que esse, tá? Esvaziou o lugar? Esvaziou. Aí entra o serenão e pum, desfaz o lugar todo, limpa aquilo. Parece que aquilo nunca existiu. É isso, tá? Onde você vê as influências disso aí, tá bom? Tem outro tratado, do mesmo tamanho da Projeciologia, onde ele só fala disso. O Valdo. Desculpe. Na Europa, no pós-guerra. Olha aí, a Europa depois de 1945, o que aconteceu? Reconstrução da Europa toda. Tá? Taxas de natalidade decrescentes. Não é? E compara o que aconteceu, por exemplo, com a América do Sul, com a África, de 45 para cá. Urbanização, né? O movimento do campo para as cidades. Aumento do quê? Da violência. Aumento do quê? Corrupção, crimes, etc. Crimes banais. Enumera aí, ó. De novo, o que eu quero dizer com isso? Que muitas dessas consciências que foram reurbanizadas após a Segunda Guerra, tá? Vieram parar nesses dois continentes, cara. Entendeu? Então isso explica muito. Não só isso, tá? Que aqui eu estou explicando as coisas por um paradigma o quê? Consciencial, da conscienciologia, uma vertente espiritual, né? Muita coisa que acontece hoje aqui, tá? Olha as taxas de natalidade aqui, tá? Olha o nível das consciências, né? O que está acontecendo? E muito se deve ao quê? A esse processo de reurbanização extrafísica pós-Segunda Guerra. Entendeu? Quem faz isso? O evoluciólogo e o reurbanizador, o serenão reurbanizador. Tá? E o que mais aí que o Valdo propõe, que é uma coisa que eu acho muito legal. Eu não acabei de ler toda a obra ainda aqui, ó. Homo sapiens pacíficos, outro tratadão aqui, ó. Os caras estão sem tempo mesmo aí, né? Mas até o meio do ano eu acabo. Vamos lá. É que é denso o negócio também. Aí tem o conceito, cara, que é o que? Do pacifismo, né? Veja o que é mais interessante pra gente em termos de evolução. No campo de batalha, dependendo da arma que eu lanço lá, eu posso matar 1, 10, 100, 1000, milhares de pessoas. Hiroshima, lançaram uma bomba nuclear,
em termos de segundos, centenas, se não me engano, centenas de milhares de pessoas perderam a vida na hora e mais algumas centenas de milhares de pessoas ficaram com sequelas e vieram a dessomar devido a esses efeitos colaterais aí da radiação, né? O que você acha que acontece? Quando eu faço isso, eu vou gerar instantaneamente milhares de assediadores ou de amparadores? Então, qual que é uma das piores coisas da guerra? Além da própria guerra em si, da perda de vidas humanas, das perdas materiais, etc., danos psicológicos aí. Olha, enumera, cara, quanta coisa ruim, né? Você vai gerar, cara, logo de cara, milhares de assediadores. E o cara que estava lá tocando a vida morreu por causa da guerra. Ele vai querer o quê se ele não tiver lucidez? E de novo, a maioria não tem. Ele vai querer saber quem foi o cabra que puxou o gatilho. Quem foi o cara que lançou a bomba? Ou, quando eu falo cara, o soldado, o comandante, o general, o político, o país, o que for. E persegue esse cara depois. Vira um assediador. Por uma, por duas, por 10, por 100, enumera quantas encarnações aí. Entendeu? Então, há essa consequência em termos do belicismo, cara. Tá? Fora as N e outras coisas que acontecem. Então, eu falei resumidamente aqui, cara, e da forma mais simples possível, mais clara possível, do que é que se trata a conscienciologia, tá? O meu objeto de estudo hoje, tá? Se você tem uma vertente espiritualista também, que é muito bom, né? Mas seja espírita, umbandista, seja haikiano, o que for, tá? E se você tiver, que é muito bom por sinal, tá? Cada um sabe aí onde encontrar tua luz, seu caminho, isso é muito bom. Tá no caminho certo. Mas se um dia você se interessar por projeção lúcida da consciência, é inevitável que você vai topar aí com essa personalidade, esse senhor chamado Valdo Vieira. Tá? De novo, sem gurulatria, filtrando muita coisa aí, tá bom? Não tem ninguém perfeito nessa terra, tá? Se a pessoa está encarnada, tem alguma coisa para arrumar aqui, então vamos ser críticos também. Princípio da descrença, né? Tenha tuas próprias experiências. Resumindo é isso, através da projeção lúcida da consciência, você vai poder fazer tuas próprias verificações a respeito aí das inúmeras dimensões extrafísicas, não é? E das consciências que as habitam. E vai poder também fazer um paralelo com o que? Essa nossa dimensão intrafísica, as vantagens de você ser um cara que monitora os pensamentos, um cara sereno, um cara que procura o conhecimento, um cara que tem ética na vida, é um cara que pensa antes de falar, é um cara que não deixa as emoções controlarem a tua vida. É difícil? Lógico que é, né? Pra caramba, velho. Poucos conseguiram isso numa vida só, né? Numa encarnação só. É realmente muito difícil, mas não é impossível. Então tá dada a dica aí, meus amigos. Obrigado aí a quem está assistindo os vídeos. Eu estava com saudade já de fazer um vídeo novo aqui para vocês. E espero aí com mais regularidade a gente volte a bater um papo. E de novo, duas coisas. Vá ter suas próprias experiências. Não acredite em nada nem ninguém, cara. Tá? E a partir disso, né, melhore-se como consciência. Tá? Você vai fazer um bem danado para você e um bem danado para quem está em volta de você. É isso, pessoal. Muita paz, muita luz, muita prosperidade, muita lucidez para todos. Aquele abraço. Foi.